dia. Agradecendo a Deus, vamos fazer mais uma sessão, colocando a ata da sessão anterior, 16, sessão ordinária de 16 de maio de 2018. A ata anterior é 15, né, senhor? Então, agradecendo a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico Desterro, do conselheiro Josué, do conselheiro Mário, do auditor Mário Filho, procurador Carlos Alberto, do secretário Mexio, das taquígrafas, servidores da plateia. E dou por aberta essa sessão. Já. Passamos ao expediente. Nós temos o memorando 319/2018 da lavra do senhor Stanley Leite, secretário-geral do Controle Externo, através do qual solicitou desta presidência que fosse concedido o abono de 1 dia para servidores que realizarem inspeção no interior entre 10 e 15 dias, e de 2 dias para os que ficarem em fiscalização entre 16 e 30 dias. O secretário da SESEX ressaltou que o direito ao mencionado abono seria utilizado de forma subsequente ao término das auditorias no interior do Estado. Dou conhecimento ao Tribunal Pleno e acho razoável pelo fato de se ausentarem muito e quando chegam em casa para dar uma assistência não só às suas coisas pessoais, mas à sua família. Temos o segundo convite do vereador Wilke Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, para a reunião solene de outorga da medalha de ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, conforme decreto legislativo 402/2018, de propositura do vereador Gilmar Nascimento, a ocorrer dia 24 do corrente ano, às 14 horas. 24 de que mês, doutor? De maio, okay, do corrente ano. Dia 24, ou seja, quinta-feira, né? E eu farmei presente. Moacir, eu também. Desde já parabenizo o ilustre conselheiro e indago se mais alguma de Vossa Excelência deseja me acompanhar na solenidade. Eu, presidente. Eu. Idem. Terceiro convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial em homenagem ao Dia do Líder Comunitário, a realizar-se em 21 de maio do corrente ano, às 10 horas. Iremos agradecer o convite. Convite do deputado Davi Almeida, também presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial em homenagem à empresa Motorhonda da Amazônia, em alusão ao Dia da Indústria, realizar-se dia 22 de maio do corrente ano. Também iremos agradecer. Ofício do senhor Rosivaldo Souza dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Novo Airão, encaminhando cópia do Decreto Legislativo 3/2018, através do qual comunicou a manutenção do parecer desta Corte, no sentido de reprovação da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Novo Airão, exercício de 2013, de responsabilidade da senhora Lindinalva Ferreira da Silva. Temos o memorando da lavra do auditor Alípio Filho, através do qual informa que recebeu uma solicitação de cópias, advinda do Ministério Público Federal, processo 13.081/2017, que se trata de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas, pelo procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, cujo objeto é apurar indícios de irregularidade em movimentações bancárias no Sistema de Administração Financeira Integrada do Estado, AF, apontados pela Controladoria Geral da União.
Nota técnica, no bojo de inquérito da Operação Federal, Maus Caminhos. Ressalta o auditor que na atual fase, ouviu, conselheiro Érico? Se trata de um pedido de cópia do Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, do relatório que o Alípio, através da comissão, fez do sistema AF. E está pedindo aqui autorização, estou pedindo, que ele me enviou, estou pedindo autorização para que seja autorizada a remessa da cópia uma vez, mesmo porque, conselheiro, já se tornou público antes do tempo, já publicaram no jornal e Pela segunda vez, né? E aí, considerando... É para chover não molhado, eu concordo. Se nós mesmo assim não negaríamos, mesmo se não tivesse sido publicado, quanto mais que já se tornou público, uma coisa que ainda não tinha sido trazida ao plenário, né? Senhor presidente, se me permite sobre esse tema, até eu ia falar, mas não deste especificamente. Mas as requisições do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, em hipótese nenhuma, devem ser desatendidas pelo Tribunal de Contas. Exatamente, concordo. Bom, é verdade que deve sempre se fazer a ressalva quando se remete aos Ministérios Públicos estes documentos, de que são documentos, por exemplo, neste caso aí, em que não houve ainda o contraditório, não se completou o contraditório. Então, é um relatório, até onde eu posso saber, preliminar do Tribunal de Contas. Aí, depois, se utilizarem isso como uma opinião do Tribunal Pleno, aí está o equívoco, porque o Tribunal Pleno não deu ainda qualquer decisão, não formou qualquer convencimento a respeito desse assunto. Isto é um relatório da fiscalização. Pode ser remetido ao Ministério Público Federal? Deve. Ao Ministério Público do Estado? Deve. O que eu, inclusive, ia falar, mas aí, genericamente, é o seguinte. No ano passado, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, e vou pedir de novo. Essas requisições do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado têm sofrido um trâmite meio burocrático dentro do Tribunal de Contas. Chega na presidência, a presidência despacha para o controle externo, que identifica de quem é a relatoria e remete ao relator, para o relator dizer se vai ou se não vai. Não há outra alternativa para o tribunal. O relator não pode dizer assim, não caminhe para o Ministério Público Federal. Não pode dizer isso. Então, por que isso vai ao relator? Na minha opinião, estes procedimentos devem ser muito rápidos. Autorizados imediatamente. Imediatamente. Chegou, encaminha o controle externo, o controle externo identifica qual é o processo, qual é a peça, qual é a informação, emite a informação ou extrai as cópias, e aí depende de Vossa Excelência decidir se quer que volte para Vossa Excelência responder ou se determina que o próprio secretário responda diretamente. E elimina esses trâmites burocráticos todos que estão dentro do Tribunal de Contas. Foi esse o procedimento da presidência, Excelência. Mandei imediatamente tomar as providências. Mas de uma forma geral, eu gostaria, pelo menos no que me diz respeito... Então, fica definido assim. Estão de acordo os conselheiros? Sim. Conselheiro Agora, Júlio Cabral. Lamento muito que um assunto que ainda sequer chegou ao Tribunal Pleno tenha sido divulgado para portal, imprensa. Lamento isso, porque passa uma informação, no mínimo truncada para a sociedade, de que o tribunal já tomou uma decisão sobre esse assunto. O tribunal não tomou decisão nenhuma. Excelência, e o pior Conselheiro é que não foi a primeira vez. Nós até nos reunimos com o Ministério Público e tudo sobre isso. Exatamente. Quer dizer, e depois eu mandei apurar por alto, e no Ministério Público ninguém sabia quem foi. Foi ele, foi fulano, foi cicrano. Bom, eu não sei. Eu acho isso muito errado, muito errado. E eu concordo com Vossa Excelência. Procurador Carlos Alberto, com a palavra. Minha irmã aqui expôs o conselheiro Érico Desterro, mas eu queria um pouco além, conselheiro. Queria propor
queria propor que fosse atendido o que está na Lei 2.527, que se aplica às 3 ordens de poder, federal, estadual, municipal. É uma lei de âmbito nacional, não é uma lei federal. A lei está em vigor desde 2012, ela é uma lei de 2011, teve uma vacatio legis de 180 dias. E essa natureza de informação, salvo se estiver coberta pelo manto do sigilo, é informação ativa, de transparência ativa. Então, a proposta que eu faço é que o tribunal adote o que estabelece a lei e trate os atos que não estão cobertos pelo manto do sigilo como transparência ativa. Essa é a minha proposta, Excelência. Eu lamento, doutor Carlos Alberto, mas essa presidência discorda de uma maneira que nós não podemos publicar os nossos votos antes de serem julgados. Mas é o voto do doutor Alípio. Foi publicado um voto, Excelência. Conhecimento, sinceramente. Mas Vossa Excelência disse que não... Se foi publicado o voto do conselheiro Alípio, o conselheiro Alípio que deve responder. Não, mas quem Deve está ser uma excelência, mas respondendo é o tribunal, Isso Excelência. saiu do Ministério Público, Lhe garanto que eu, como procurador-geral, jamais tomaria ou seria conivente, obrigado pela palavra, você é tão rico com isso, Josué, jamais seria conivente com a publicação de um voto. Né? Mas agora, por exemplo, um ato, se um despacho, um parecer, algum ato que já está pleno, acabado, eu proponho que ele seja tratado como transparência ativa. O que é transparência ativa para aqueles que estão esquecidos disso aí? São atos que devem, de ofício, serem dispostos aos interessados. Obrigado. Eu discordo também, Excelência. Completamente. Eu não sei se isso foi um voto que publicaram, mas o que foi publicado, salvo engano... Era voto, porque Era ele o ia voto trazer do para a conselheiro. sessão, Excelência. Ele vinha trazer para a sessão. Eu falei que ainda faltava o pronunciamento do Ministério Público, e quando chegou lá... A manifestação do Ministério Público, a defesa, parece que não há abertura de prazo. Não houve abertura de prazo. Porque se já foi feito isso, eu queria saber por que não está na sessão. Por que o auditor não veio hoje e não trouxe esse processo, que é urgente. Inclusive, nós pedimos celeridade Pois desse é. processo. Se o processo está pronto, queria saber por que ele não está na sessão e não trouxe o processo hoje. Porque isso é urgente. Excelência, ele está a serviço do tribunal. Ele pode estar a serviço do que for. Mas o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que, se há uma prioridade dentro do tribunal, porque eu também, por exemplo, programo as viagens, vou viajar, mas eu programo minhas viagens de forma que eu esteja na sessão o máximo possível. Acho que todos nós aqui fazemos isso. Eu, pelo menos, é só pegar o histórico das minhas presenças na sessão. É difícil eu não estar na sessão. E viajo a serviço do tribunal. Agora, a nossa prioridade é esta sessão. É aqui que nós deliberamos, é aqui que nós decidimos, Concordo é aqui plenamente. que a sociedade espera de nós um resultado prático. É isso que deve ser levado em consideração. Agora, está onde está. Em vez de estar julgado o processo, está nos jornais. E aparecendo como se fosse uma situação, por exemplo, o Ministério Público entrou com umas 5 representações sobre a questão da Humanizar, RH, Presídio, CA. Umas 5 representações. Isso é bonito para quem está de fora vendo. Olha, o Ministério Público entrou com uma representação. Hoje entrou com outra. Ontem entrou com outra. Mas aconteceu uma fuga agora, de novo, e eu estou tentando julgar esse processo, Excelência. Se precisar, eu provo. Os meus despachos, todos no sentido de que eu quero julgar o processo. Porque o que aparece para a empresa é o seguinte: o Ministério Público emitiu um relatório, só que o conselheiro não julga. No meu caso, eu vou explicar. Esse processo está no Ministério Público, não me lembro desde de que mês lá, março. Está no Ministério Público. Não estou dizendo que é da responsabilidade do doutor Carlos Alberto. Não é ele. Eu estou dizendo que está no Ministério Público.
Está desde março lá. E tem uma rebelião na rua. Mas, para os outros, parece assim, o Ministério Público pediu, o Tribunal de Contas não fez. Agora, quando eu estou para julgar, entram com uma nova representação, aí volta para o início. Aí vai juntar papel, vai juntar não sei o quê, vai juntar denúncia, vai juntar... E eu não consigo julgar. Presidente, eu acho que aqui todos têm conhecimento de que se atravessa o samba, se bota as carroças na frente dos bois em vários setores. São inúmeros anos que isso ocorre a miúde. Agora ninguém toca qual é o objetivo. Eu vou me arriscar hoje. É emparedar o pleno. Deixá-lo no canto do ringue, para que ele, pressionado, assim como é o Supremo nesses casos todos, também sejamos nós, mais um, a obedecer, por exemplo, a terceira Câmara do Supremo Tribunal Federal, que é a Globo News, já inclusive com a bancada enumerada de ministros. E quero que alguém me desminta que eu aceito o debate. Obrigado. Passando ainda a fase do expediente, continuando a fase do expediente, temos o memorando 68/2018 da lavra do auditor Alípio Filho, através do qual se declara impedido para relatar as contas da Prodan, exercício de 2016, sob responsabilidade do senhor Márcio Silva de Lira. Diante disso, solicita o Dr. Mistil Levi Júnior, secretário do Tribunal Pleno, que providencie a redistribuição a outro relator, ressaltando que o sorteado poderá passar uma entidade gestora ao auditor. Pode. Nove. Quem? 9. Auditor Luiz Henrique. Registro também que recebi expediente do ministro do TCU, doutor Arnoldo Cedrais, por meio do qual parabenizo o ilustre conselheiro Júlio Pinheiro pelo envio do exemplar do relatório de auditoria operacional e ambiental em sistemas públicos de abastecimento de água do Amazonas. Passamos a indicações e propostas. Do conhecimento, indicações e propostas, do conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno, que na semana passada estive presente juntamente com o conselheiro Mário de Mello e o conselheiro Júlio Pinheiro, na primeira Conferência Internacional de Ambiente em Língua Portuguesa, a qual ocorreu em Aveiro, Portugal, e teve como tema o controle ambiental pelos tribunais de contas. Destaco que, no mencionado evento, o nosso tribunal participou de uma mesa temática de debates, o qual foi presidida por mim e contou também com a participação do conselheiro Mário de Mello e Júlio Pinheiro. Por fim, registro que, na oportunidade, assinamos um termo de cooperação científica com a Universidade de Lisboa, com vistas à troca de experiências e conhecimentos entre as instituições. Assim, gostaria de agradecer a companhia e parabenizar a atuação no evento do conselheiro Mário e do conselheiro Júlio Pinheiro. Também quero indicações de propostas. Na 12ª sessão ordinária desta Casa, comuniquei a Vossa Excelência a criação da conta bancária de nosso Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo, FAES, o qual já havia sido instituído através da Lei 4375/2016. Dessa forma, considerando que o inciso 6º e parágrafo 2º do artigo 2º referido à lei mencionam que as multas aplicadas serão rateadas entre o TCE e a Assembleia Legislativa do Estado, solicito que, quando da imposição de sanções seja comunicado aos jurisdicionados e alocado em seus votos e propostas de voto, que o valor deverá ser recolhido no prazo de 30 dias aos cofres estaduais, através do documento de arrecadação DAR, avulso, gerado no sítio eletrônico da Cefaz, sob o código 5508,
multas aplicadas pelo TCE à MFAES. Ademais, importante também constar em seus votos e propostas de voto que é obrigatório o encaminhamento do comprovante de pagamento a esta custe, o qual deverá estar devidamente autenticado pelo banco. Também dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno que, na data de 3/5/2018, recebi no gabinete da Presidência um expediente formulado pelo advogado Fábio Nunes Bandeira de Melo, através do qual solicitava o adiamento da 14ª sessão ordinária em decorrência de supostas dificuldades em acessar a pauta de julgamento pelo diário eletrônico. De pronto, registro que solicitei a manifestação do senhor Alain Bezerra, diretor de Tecnologia de Informação, o qual me trouxe a informação de que no período alegado, entre 25 de abril a 3 de maio, tivemos 13 mil acessos no Diário Oficial Eletrônico, fato que me fez indeferir o pedido de adiamento da sessão. Em sequência, acrescento que, na mesma data, logo após a sessão, recebi outro expediente do advogado Fábio Nunes Bandeira de Melo, por meio do qual solicitou que fosse desconsiderado o pedido feito de adiamento da sessão, alegando as dificuldades de acesso aos nossos sistemas de pauta foram ocasionados por não conhecimento da disposição e possibilidade do novo sítio eletrônico do TCE. Quero registrar a ausência do conselheiro Ari Moutinho, que por motivo justificado não se encontra, e do auditor Luiz Henrique e do auditor Alípio, que se encontra a serviço. Ainda indicações de proposta, facultada a palavra. Eu queria, presidente, pedir permissão ao doutor procurador para contar algumas histórias e vou pedir também permissão a Vossa Excelência, eminente decano, porque vou me referir a Portugal, que além de saber receber como nenhum povo, como ser o povo que mais se integra onde vai, se for para a escola é sambista, é presidente de escola de samba, se for para tribo, casa com a filha do cacique e por aí vai, é sobre o galo de Portugal que me trouxeram. Sobre o quê? O galo de Portugal, a lenda do galo de Portugal. Marcelo. O galo de Portugal vai além do Fênix. Porque o galo de Portugal, ele estava assado. E o que era acusado do crime, invocou um santo. Daqui a pouco eu conto o milagre. E ele jurava a sua inocência até que ele vira-se para o galo assado que estava na mesa do juiz e disse assim: quando me enforcarem, este galo cantará. E quando lhe colocaram a corda ao pescoço, o galo cantou. E mais, a corda não conseguiu enforcá-lo. A lenda do galo de Portugal fala sobre a vida. O fênix é da ressurreição. O galo vai um pouco mais além. Muito obrigado pelo canto do galo que me trouxeram. E nesse encanto eu mostro o encanto ao meu servidor, o Simão Souza Silva, que não é parente meu, mas seria um orgulho que fosse, pelo seu aniversário. Ele que tanto tem cantado para despertar-me como o galo faz nos meus processos numéricos. Eminente presidente, muito obrigado pelo canto. Vossa Excelência, ainda mais de vermelho, é o próprio encanto. Obrigada ao nosso poeta, Josué, conselheiro Josué. Só diante das flores. Tá certo. Ai, ai. Ainda indicações de propostas? Excelência. Eu peço a palavra, Excelência. Só para registrar que eu não concedi medida cautelar pleiteada pela empresa Visual Sistemas Eletrônicos Limitada, nos autos do processo número 1278 de 2018, em face da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por entender que não estavam preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, sobremodo aquele referente à plausibilidade do direito invocado. Era o que tinha a falar, presidente. Conselheiro Épico. Senhora presidente, inicialmente, para parabenizar Vossa Excelência
conselheiro Júlio Pinheiro e o conselheiro Mário de Mello pela participação no evento antes aqui mencionado. Essas coisas engrandecem o Tribunal de Contas, engrandecem o Estado do Amazonas, e eu rogo que essas iniciativas e esses eventos tenham continuidade e sejam sempre apoiados por esta presidência e pelas futuras presidências, como eu tenho absoluta certeza que serão. Então, minhas parabenizações aos conselheiros que lá estiveram. Excelência, desculpa, também me esqueci, quero parabenizar a forma como vocês três representaram o Tribunal de Contas do Amazonas nas terras lusitanas, onde o galo canta. Senhor presidente, mas ainda, eu tenho 2 expedientes que vou encaminhar a Vossa Excelência ao fim da sessão, mas que eu gostaria de dar conhecimento ao Pleno, que envolvem a ouvidoria do Tribunal. Um é um termo de adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e há uma proposta para que o Tribunal, com a sua ouvidoria, participe disto. É uma espécie de rede de ouvidorias. E eu estou encaminhando, então, a Vossa Excelência, porque é óbvio, Vossa Excelência, que tem que decidir se o Tribunal vai participar ou não, trazendo, evidentemente, ao Pleno. E a outra já é um assunto interno, mas que envolve a ouvidoria, a Escola de Contas e a presidência. Eu proponho aqui um protocolo de atividades entre nós, entre a Escola de Contas e a ouvidoria, mas, evidentemente, com a autorização da presidência, para que nós possamos desenvolver programas de orientação às pessoas, à sociedade, nesse programa de controle social, inclusive para dizer à sociedade, ou para demonstrar à sociedade, explicar à sociedade as inúmeras facetas das ouvidorias, não é? O conselheiro Júlio, por exemplo, é um entusiasta da ouvidoria ambiental, por exemplo, é um segmento importante da ouvidoria, e é necessário, então, através de um programa de formação, que nós, Tribunal de Contas, façamos isso. Então, eu também encaminho a Vossa Excelência para análise. Era isso. Obrigado. Só para contribuir com o conselheiro Érico, esse programa de ouvidoria ambiental, ele sempre correu paralelamente com a ouvidoria geral. Nós, alguns anos atrás, recebemos dezenas, eu diria milhares, de demandas da sociedade nas urnas, não só da questão da ouvidoria ambiental, mas também com relação à ouvidoria geral, quer seja falta de remédio, quer seja buraco nas ruas dos municípios do interior, falta de merenda escolar, qualidade das escolas públicas, falta de carteiras, enfim, uma série de demandas. Portanto, eu quero parabenizar a continuidade desse trabalho, que é extremamente importante para que o tribunal possa seguir, porque em que pese nós estarmos aqui na dependência de informações, quanto mais próximos à população, melhor para que possamos obter essas informações. Presidente, gostaria de usar a palavra, inicialmente para agradecer a todos a referência e dar o meu testemunho dessa nossa ida a Aveiros, e onde participamos da REALPRE, né, que é a Rede de Estudos Ambientais em Países de Língua Portuguesa. E um ponto muito importante que gostaria de registrar foi o convite formulado já pela Universidade de Lisboa, pelo professor catedrático Vera Cruz, para que esse tribunal fosse ministrar um curso sobre fiscalização no meio ambiente nos tribunais de contas. Então, quero fazer esse registro, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e do incentivo que Vossa Excelência vem dando a isso, e registrar que o contexto embrionário de tudo isso foi o nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro,
que mostrou uma desenvoltura sensacional e um ciclo de amizade muito forte nesse evento, e que todos nós saímos fortalecidos, como falou muito bem o conselheiro Érico, o Tribunal de Contas sai fortalecido e o Estado do Amazonas sai fortalecido. Muito obrigado. Senhor presidente, só para aproveitar e agradecer também a manifestação de Vossa Excelência, do conselheiro Érico, conselheiro Mário de Mello, e dizer da satisfação realmente muito grande que tivemos, a aceitação que as auditorias ambientais tiveram trabalho deste Tribunal de Contas, mas eu quero registrar e agradecer também ao Departamento de Auditoria Ambiental. Sem esse departamento pujante, sem esse departamento que é hoje dirigido pela Anete Ferreira, nossa baluarte nessa área ambiental, bem como todos os outros servidores, o Sérgio, a Lane, enfim, todos aqueles servidores que estão lá no departamento, a vovó, que a gente chama tão carinhosamente, e também hoje a participação das universidades do Estado do Amazonas e da Universidade Federal do Amazonas. O resultado dessa empreitada realmente foi de extrema valia para todos nós. Primeiro, o reconhecimento público que tivemos lá na Universidade de Aveiro, o reconhecimento público que tivemos na Universidade do Porto, pelo convênio assinado com a Universidade de Lisboa, de troca de informações científicas, e muito também pelo reconhecimento que tivemos no convite que foi feito pelo catedrático, professor catedrático Eduardo Vera Cruz, para que o tribunal possa mostrar a sua expertise nessa área de controle ambiental para professores da universidade, para autoridades governamentais de Portugal, para o próprio Tribunal de Contas de Portugal, enfim, numa demonstração de que o caminho adotado até então tem sido extremamente importante. E já fomos convidados para participar da segunda conferência, que será o ano que vem em Angola, onde o tribunal também mostrará a sua expertise nessa área. E, se Deus quiser, em janeiro, a Universidade de Lisboa promoverá uma conferência de 2 dias. Foi essa a intenção do diretor da faculdade, para que nós possamos mostrar a todas as autoridades que forem convidadas, aos professores, ao Tribunal de Contas de Lisboa, nosso parceiro nessa labuta, que também teve, por parte do juiz conselheiro José Tavares, uma aceitação muito importante com relação às auditorias ambientais que nós estamos realizando aqui no tribunal. O que significa que estamos no caminho correto, sempre tivemos no caminho correto. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a manifestação dos conselheiros aqui, já citados, o conselheiro Josué, que tem sido, enquanto presidente, deu também para todos nós a demonstração do interesse e a importância do controle ambiental, que se fique registrado, e todo o corpo de servidores do Ministério Público, dos auditores, enfim, num caminho que não tem volta, não terá volta, porque tem sido reconhecido constantemente por profissionais da área, por tribunais de contas, inclusive agora no próximo dia 6, nós estaremos inaugurando, através dos servidores, assessorando para as matrizes de auditorias ambientais que serão realizadas no estado do Acre, com o interesse dos acrianos, com o interesse de todos os outros estados da região norte, pelo que tem sido manifestado para nós. Muito obrigado a todos. Bom, encerrando a fase de indicação de proposta, passamos a julgamento, a distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, número 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, 9.
Conselheiro Érico. 2. Conselheiro Josué Filho. 5, lote 5. Conselheiro Ari Moutinho. Lote 4. Conselheiro Mário de Melo. 8, lote 8. Auditor Mário Filho. 3. Auditor Alípio. 1. Auditor Luiz Henrique. 6. Passamos a julgamentos adiados. Pauta do conselheiro Mário de Melo. Presidente, eu posso fazer uma observação? Pois uma não. questão de ordem, tá? Na verdade, eu peço atenção do conselho, como por óbvio, né? Mas em especial o conselheiro Érico de Esterro, conselheiro Josué Filho e conselheiro Mário Melo. Mário Manuel Coelho de Melo. Só dando continuidade àquela observação, conselheiro Érico, que eu tinha feito sobre esse processo, e o conselheiro Josué Filho pediu vistas. Tá? É um processo da SSP. E eu tinha feito uma observação num sentido, eu reitero uma observação que eu fiz. Excelência, está na pauta esse Tá, processo? é o processo de julgamento adiado, Adiado. Excelência. É o 10.732 de 2017. Tá bom, tá bom. Tá. Mas fazendo uma síntese rapidinho, né? Não estou aqui atuando como advogado de ninguém, até porque depois da Constituição de 88, os ministérios públicos comuns, né? Eu queria atropelá-lo, Vossa Excelência permite, que aqui eu e o conselheiro Júlio, naturalmente Vossa Excelência vai pedir exclusão da multa, é o que iríamos fazer. Então, Mas como o Ministério Público, em vez de falar depois, fala antes, do prejudicado a minha fala. Obrigado. cada qual no seu cada qual. Estão colocando em votação. Não, em discussão. Em discussão. Discussão. Eu quero fazer um apelo para que o senhor relator reveja o seu voto, porque nós queremos pedir a exclusão da multa, porque conhecemos o trabalho do Dr. Sérgio Fontes na Secretaria de Segurança, um policial federal exemplar, um homem digno e honrado e de poucas posses, e não ficaria eu na covardia do silêncio sem pedir isso a todos. Senhor presidente, na mesma esteira, eu sou contrário à aplicação da multa. Presidente, se a senhora permitir, eu acato, eu acho que nesse contexto, eu concordo com a exclusão da multa. Pacificado. Não tem o voto do Érico. Não, eu só queria saber se eu estou errado, o que é muito comum, aliás. Não apoiado, se excelência. a multa é aplicada ao doutor Sérgio Porque aqui não consta, né, Excelência? É Carlos Alberto Alencar de Andrade. Aí falam de Sérgio, aí eu fiquei... É o titular. Se eu errei o alvo, Não, Excelência. me perdoe. Aqui não consta para o Sérgio, Excelência. Eu estou dizendo para me perdoar, hein? Perdão foi feito para a gente Mas pedir. aí eu quero saber se você está retirando do doutor Carlos Alberto. Eu vou Alencar. acompanhar o relator. Eu vou Mas o acompanhar o relator relator. não se pronunciou nesse Ele aspecto. pronunciou-se por uma multa de 2.000. E eu já fiz um apelo a ele para ele retirar a multa. Eu errei o endereço. Peço perdão, como na música. Foi feito para Eu gente. comunguei, O pedido a retirada da permanece. multa. Eu O comunguei pedido com a permanece. retirada da multa. E o Perfeito. conselheiro Júlio Pacificado, Pinheiro também. excelência. Então, Pacificado. se... porque realmente a questão não é se é o doutor Sérgio ou se é o doutor Carlos Alberto. Exato. Não é essa a questão. Mas é que eu estranhei que surgiu o nome do doutor Sérgio, eu fui ver. Porque são dois, né? Um com Pois penado, é, o mas outro a não. multa que está sugerida é o doutor Carlos Alberto. Se o relator entende que ela não cabe, eu também adiro ao voto. Então, que fique bem claro que a questão aqui não é porque é o doutor Sérgio, que eu conheço, Exatamente. e de fato é um homem digno, até onde eu posso
perceber, mas não seria esse o fato, porque eu levo multa de trânsito toda hora e isso não me impede de continuar sendo digno, penso eu. Mas não é por causa do doutor Sérgio ou do doutor Carlos Alberto, é porque se o relator entende que, de fato, as irregularidades não são assim tão graves que mereçam esta multa, eu adiro completamente ao seu voto. Agora pacificado, como o decano falou. Pacificado e aprovado o primeiro processo da pauta. Não havendo mais processo na pauta de adiados, passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 6 processos. No segundo processo, de número 11.130, 2014, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Vou acompanhar o relator, excelência. Então, pacificado, aprovado o processo. No terceiro processo, 14.045, 2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo a palavra ao relator. Excelência, é um destaque onde o conselheiro Érico, me parece, não é vencido, né? Costumeiramente vencido. Isso. É aquela posição que eu tenho sobre Exatamente. não poder haver determinação. Então, considera-se por maioria aprovado o processo. No quinto processo, de número 423, 2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência e dou por aprovado o processo 423/2018. No número Devolvo a 6... presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No processo número 6, 11.235, 2017, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O Ministério Público também acompanha o relator nesse processo, excelência. Então, pacificado, dou por aprovado. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 13.195, 2017, e do auditor Mário Filho no processo 2760, 2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. E no processo 14045, meu impedimento também, excelência. Qual? 14045, de 2017. Está registrado. Já está Está registrado. registrado, é. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 2 processos. O segundo processo, número 14.132, 2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo a palavra ao relator. Já é de conhecimento, excelência. É a mesma. É a mesma situação. Então, pacificado por maioria, aprovado. E no outro processo, a sinalização de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Esgotado, Júlio. Pauta do conselheiro Érico Xavier Desterro. Temos 7 processos. No número 1, 1201, 2014, a embarque de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. O Ministério Público acompanha o relator. Pacificado, dou por aprovado o processo. No segundo processo, de número 1656, 2017, a embarque de declaração. Também passa a palavra para o Ministério Público. Situação idêntica, também acompanha o relator. Aprovado, pacificado e aprovado o processo. No quarto processo, 2662, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Josué Filho. Dessa forma, registrando os impedimentos do conselheiro Júlio Cabral e do auditor Mário Filho, passo inicialmente a palavra ao relator. O meu voto está disponibilizado. Gostaria de ouvir o destaque. Perfeito. Excelência, peço-lhe a palavra. Por não. Palavra ao conselheiro Josué. Dirijo-me a todos, em particular a Vossa Excelência, conselheiro Érico Desterro, para dizer que no mérito, absolutamente na mesma linha de harmonia com Vossa Excelência. Entretanto, quanto à multa, creio eu que pelas inúmeras penalizações que um secretário de Educação recebe, comigo não foi diferente, lá em 1992, 3 e parte de 4, a SEDUC é um órgão muito complexo. Nós estamos inviabilizando o
responsável pela despesa com uma série de multas cujo montante já ultrapassa em muito o seu ganho mensal, mesmo como deputado federal. Então, o meu apelo é que seja feito o voto em harmonia com o relator, excetuando-se a multa de 8 mil e permanecendo a outra multa de R$ 2.192,06. Apenas isso. Um mérito igual na multa com o redutor. Eu vou modificar o voto em sessão e vou aderir ao voto visto do conselheiro do conselheiro Josué Filho, neste particular. Muito obrigado. Conselheiro Júlio Cabral. Estou impedido, excelência. Está harmonizado. Então, Sem a multa, pacificado, sem a multa. Aliás, sem as multas. Não, com a multa de 2 mil. Meu voto é sem as multas. Então, por maioria, excelência. No mérito, por unanimidade. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Senhora Presidente, eu peço vista no 5º processo, por favor. Qual é o processo, conselheiro Júlio? 11.443. Do conselheiro Érico. De que ano? 11.443/2017, vista para conselheiro Júlio Pinheiro. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 2 processos. No primeiro processo, 3.424, a embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Acompanha o relator, excelência. No segundo e no terceiro processo, Foi retirado, excelência. foram retirados de Eles pauta. são conexos. No processo restante, 3.128/2015, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos de voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 5 processos. No 5º processo, 13.062/2016, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. A pauta do vice-presidente, excelência? É. Conselheiro Mário, o senhor tem... É só um. Só um que eu Ah, é estou só um? impedida. É no 5º. Eu ouvi a pauta. É o processo 13.062, 2013. É no 5º Número processo. 23. É um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ângelo Figueira e em que Vossa Excelência vota com conhecimento e negando provimento. Como não há destaque, dou como aprovado, ao mesmo tempo devolvendo a presidência a Vossa Excelência, doutor Iara. Assumo os trabalhos. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Registrando que no processo 11.355/2017, o conselheiro Josué Filho se encontra impedido. Perfeito. Muito obrigado. Não consta na pauta esse impedimento, né, excelência? É de foro absolutamente íntimo. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 4 processos e não há destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos da proposta do voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos um processo na pauta de julgamento adiados, que trata de embargo de declaração sobre o número 2076, no qual
retorna após vista do procurador-geral e não juntou manifestação no sistema. Indago se deseja manifestar em sessão. Tem uma manifestação nos autos, Excelência, mas, enfim, concorda com... Está em harmonia com o relator. Ok. Então, pacificado, dou por aprovado. Nos 5 processos constantes da pauta da presidência, observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Não havendo na pauta da corregedoria, temos um processo. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral, corregedor da Casa. Excelência, o meu voto está disponibilizado e peço à senhora que recolha os votos, por favor. Como vota Vossa Excelência? Eu? Conselheiro Júlio Cabral. O meu voto está disponibilizado, Excelência. Ah, mas ok. você quer que eu leia o voto? Não, Eu leio. não. Eu vou ler. Não precisa, não. Acredito que todos já leram. Sim. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Eu com o relator, Excelência. Conselheiro Érico. Com o relator. Conselheiro Josué. Por todas as razões com o eminente conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, Excelência. Por unanimidade, aprovado de acordo com o voto do relator. Não havendo mais... Excelência, só uma pergunta. O processo... Desculpe, eu estava momentaneamente desatento. O processo que está adiado, pedido de vista, o seu voto prevaleceu. Foi de acordo. Todo mundo? Ok. Foi. Eu estou de acordo também. A próxima sessão será dia 22, no horário regimental, terça-feira. Voltamos. Agradecemos a todos e a Deus principalmente. Obrigada.